Bom dia a todos, meu nome é Paulo Lais, eu sou oncologista clínico do Instituto Oncovida de Brasília e eu falo diretamente do ASCO 2017, trazendo algumas novidades extremamente interessantes e relevantes que foram apresentadas na sessão oral de próstata. Eles começaram falando inicialmente da parte de marcadores biomoleculares, da mesma forma como foi amplamente discutido e divulgado no ASCO geniturinário desse ano. Todos aqui já escutaram sobre o Decipher, que havia sido apresentado. Na verdade, ele já está validado para análises em materiais de prostatectomia. No ASCO geniturinário foi avaliado a realização do Decipher durante o procedimento de biópsia para tentar guiar o tratamento. Na verdade, o que foi apresentado aqui no ASCO 2017 foi uma avaliação prospectiva de Decipher, que é uma análise genética de 22 genes, e comparada essa com uma avaliação clínica realizada pelo NCCN. E, na verdade, o que esse estudo mostrou de forma extremamente interessante é que quando nós temos uma avaliação molecular, nós tivemos 1/3 de mudança na estratificação de grupo de risco desses pacientes. Na verdade, 34% dos pacientes que antes tinham um risco, eles tiveram esse risco mudados com essa avaliação, e isso pode nos auxiliar bastante na nossa tomada de decisão ao longo do tratamento com os nossos pacientes. Um outro estudo bastante interessante foi um estudo que comparou abiraterona e enzalutamida em primeira linha de tratamento. Um estudo mostrando que, apesar de enzalutamida ter uma taxa de resposta um pouco superior, isso não foi relevante porque não houve nenhuma mudança, nenhuma diferença em sobrevida livre de progressão, nem em tempo livre de tratamento. Então, um estudo que o objetivo dele é avaliar no futuro o sequenciamento entre as drogas, mas nesse primeiro momento, em primeira linha, não há diferença em tempo para progressão e em resposta, apesar de numericamente as taxas de resposta de PSA favorecerem a enzalutamida. Um dado bastante interessante desse estudo, que nós já tínhamos no estudo passado, é que existe um perfil de paciente que se beneficia menos tanto de AB quanto de ENZA. Na verdade, a gente está começando a entender que existem alguns perfis moleculares que nós sabemos que é a perda do PTEN, a mutação no gene do retinoblastoma e hiperativação da via de PI3K. Esses pacientes tendem a ter uma resposta muito ruim ao uso dos anti-hormônios e esse estudo corroborou esses dados. Esses dados também foram corroborados na atualização do estudo ARMOR, que foi um estudo que tentou avaliar naqueles pacientes que já tinham a mutação do ARV7 conhecido, que foram randomizados para receber galeterona ou enzalutamida. Esse estudo mostrou que esses mesmos marcadores, que é perda do PTEN, que é hiperativação da via da PI3 quinase, esses pacientes tendem a ir muito pior do que aqueles pacientes que não têm esse tipo de mutação. Infelizmente, o estudo ARMOR, que avaliou a galeterona, ele só conseguiu verificar a presença da mutação em 8% dos pacientes inicialmente recrutados, e com isso ele acabou sendo descontinuado. Movendo adiante, nós tivemos dados extremamente relevantes que certamente mudam a prática clínica. Em uma análise do estudo STAMPEDE, que foi atualizado, que nesse momento tentou avaliar a adição de abiraterona em pacientes sensíveis à castração metastático, a adição de abiraterona trouxe um efeito enorme benéfico para esse tipo de paciente. Na verdade, a adição de abiraterona reduziu em 37% o risco de mortalidade para esses pacientes. Sobrevida global, então, foi muito superior, e a gente precisa lembrar de um detalhe, que no estudo STAMPEDE nem todos os pacientes eram metastáticos. Na verdade, nós tínhamos um braço de cerca de 52% dos pacientes que eram metastáticos de início, mas nós tínhamos também doença linfonodo positiva e doença N0M0. Mas para todos os pacientes, de uma forma global, houve uma redução de 37%. Na verdade, quando nós pegamos a subpopulação de pacientes metastáticos, esse ganho é ainda mais expressivo. Quando avaliamos aqueles pacientes não metastáticos, apesar de você ter um hazard ratio extremamente favorável, o intervalo de confiança passa pela unidade. Então nós não podemos ainda dizer se esse paciente certamente se beneficia do uso dessa droga. Um outro estudo extremamente interessante e relevante para a prática clínica
Foi um estudo canadense que randomizou para aqueles pacientes de alto risco de recorrência de câncer de próstata, pelos critérios de D'Amico, que ele randomizou esses pacientes para receberem um padrão de 36 meses ou 18 meses de deprivação hormonal. Era um estudo de não inferioridade entre os dois braços, e esse estudo mostrou de forma clara que, do ponto de vista de sobrevida global, sobrevida livre de progressão, após um segmento de 9,4 anos, esses pacientes não tiveram benefício em fazer uma deprivação mais longa. Na verdade, o tempo para recidiva bioquímica foi mais curto para aquele paciente que fez uma deprivação de 36 meses, mas isso não se reverteu em um benefício de sobrevida global. Ao passo que quem fez 18 meses de deprivação hormonal teve muito menos efeitos adversos do que quem fez 36 meses. Dessa forma, provavelmente esse vai se tornar o novo padrão para bloqueio hormonal em pacientes com alto risco pelos critérios de D'Amico.